Estamos começando mais um episódio do Spacecast, dessa série que vocês estão acompanhando com a gente, da comunidade LGBTQIA+. E o Alisson vai dar um recadinho. Lembrando, pessoal, que esse projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, através do Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada para a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E hoje, nesse episódio, com a nossa convidada maravilhosa, Juno. Jono. Tudo bem? Isso. Jono bem? Lena. Oi, boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui. Agora é engraçado, porque você estava toda relaxada antes de começar, agora parece que deu uma, parece não. uma tensão assim de maior. boa. É normal, porque todo início é dessa forma. A gente vai né, se acalmando, vai indo, seguindo o fluxo. temperando. É desse jeito. Mas sim, estou bem. Prazer, gente. Muito prazer. Gente, ela está fazendo parte da série de entrevistas que nós estamos realizando através do projeto. E vamos conhecer um pouco, né? Da pessoa e da artista que ela é também. Certo? Fala um pouco. Conta um pouco do que tu faz, assim, hoje em dia, da tua parte artística. Então, novamente, meu nome é Jono, sou uma pessoa trans não binária, sou uma artista transdisciplinar que trabalha nas vertentes da escrita, da performance, principalmente da escrita da performance, mas do som também. Eu costumo falar que eu trabalho nessa... Não sei se eu posso usar a palavra encruzilhada, mas eu gostaria, enfim, de usar a palavra... tudo bem, pode ser, palavra encruzilhada, entre o som, a palavra e o corpo, né? E é isso. Atualmente tenho produzido também um projeto, né, que está sendo apoiado pelo o Prêmio Cultura na Palma da Mão. E é um projeto que trata exatamente desse meu percurso, tanto enquanto artista quanto uma pessoa trans não binária, desse processo de travessia. Trata principalmente desse processo de travessia, né? E como isso se dá principalmente também relacionada a esse local geográfico que é Campo Formoso, que é essa cidade que a gente não percebe ou inviabiliza mesmo, né, pessoas, corpos como a minha, corpos como outras corpos também, transvestigêneres, corpos não binárias, e, enfim, corpos LGBTs também, né? A gente tem uma discussão muito escassa, poderia até dizer que a gente não tem essa discussão a nível político, né? E não, a nível político, com certeza não existe. A gente não tem... A gente tem, enfim, né? Durante os anos, a gente tem políticos que realmente sempre têm frentes muito específicas, né? Alguns têm frentes específicas, outros nem tanto. Mas a gente nunca teve em Campo Formoso, por exemplo, isso falando do âmbito político mesmo, né? A gente nunca teve uma pessoa na política que batalhasse ou então representasse as pessoas LGBTQIA+, né? Enfim, da cidade. E quando a gente corta, né, quando a gente afunila, né, e vai para esse âmbito artístico mesmo, aí é que a gente fica mais escasso, se perde ainda. Mesmo, porque Com fica certeza. absolutamente escasso, né? Enfim, isso se dá por várias questões, óbvio, a gente pode discutir algumas delas hoje, mas isso se dá por várias questões, né? Questões estruturais, questões, enfim. Você acha que essa parte de não ter um representante cabe nessa parte de questão estrutural mesmo? Eu acho que cabe, sim, completamente. Assim,
todas as questões que nos atravessam, né, tanto politicamente como socialmente, são questões também estruturais, né? Não só a questão da transfobia, da homofobia, ou a questões sociais mesmo relacionadas, enfim, a educação, enfim, a como a gente se apresenta na sociedade, como a gente como a sociedade nos ensina a ser, né, enfim. E claro, a política está absolutamente relacionada, né, ao social, à sociedade. E então, a partir disso, eu penso que a gente não ter uma pessoa que representa as pessoas LGBTQIAP+, aqui em Campo Formoso, se dá também por uma questão mesmo de essa pessoa não querer se posicionar por essas questões estruturais, seja homofobia, seja transfobia, seja ela realmente, ou não ter né, não ter o traquejo, ou enfim, não ter as ferramentas necessárias para estar nesse lugar. A gente vive numa sociedade absolutamente machista e a gente sabe que, por exemplo, um homem cis gay, né, se ele fosse se ele se colocasse nesse lugar, com certeza ele sofreria muito preconceito, sabe? Uma mulher bissexual, lésbica, né, que se colocasse nesse lugar, ela sofreria lesbofobia por ser uma mulher lésbica, e sofreria também pelas questões do machismo, né? Ela também sofreria por ser uma mulher cis também. Com certeza. Perfeito. Tu acha que essas limitações se devem pela nossa localização, por ser interior? Porque assim, já teve gente para peitar, né? E o Jean e outros muitos que estão aí à frente já fizeram isso. Aí você acha que, falando aqui do nosso caso... Como liderança política, você fala? Sim, como liderança política. Que abertamente trouxe essa discussão, sim, a pauta sim, das... Sim. Nossa, você acha que se deve o fato de não ter a Campo Formoso interior, ser um pessoal com a mais mente um pouco, né? com a mente um pouco mais conservadora, que não tem a abertura que pessoas de grandes capitais ou até de cidades mais populosas têm? Ou não? Ou a questão falta alguém de peito mesmo para fazer a coisa? Não, engraçado. Antes, porque essa é a resposta mais fácil, né? É isso. Essa é a resposta mais fácil. Mas eu acho que não. Eu costumava pensar muito assim, quando eu era mais nova, eu pensava muito isso, né? Tipo, tinha aquele ódio, assim, tipo, nossa, essa cidade nunca vai crescer e tal, lá. Sabe? Mas era uma mistura ali também de, enfim, né? Revolta adolescente com, enfim, revolta de uma pessoa LGBTQIA+, enfim, que não é entendida, compreendida. Mas nesse espaço geográfico, né? Não que uma coisa esteja totalmente também relacionada com a outra, mas essa questão em específico, eu acho que a gente tem que... Eu acho que isso é muito realmente complexo e tem várias frentes, assim, é um leque mesmo, sabe? Que a gente tem que analisar com cuidado. Porque não necessariamente um lugar pequeno ele vai ser um lugar mais preconceituoso, limitado, ou mais LGBTfóbico, ou mais limitado, sabe? Eu acho que tudo também é uma questão de... Tudo é uma questão também do quanto a gente convive com tudo isso, sabe? O quanto essas questões nos são apresentadas e o quanto a gente se acostuma com elas, sabe? O quanto isso é comum mesmo, no sentido de ser comum diariamente, no sentido de, sabe? Engraçado porque eu tava, enfim, ser uma corpa, né? Enfim, no meu caso, ser uma corpa transnominária, tipo, em Campo Formoso, é uma coisa, enfim, hoje eu sinto e tento, né, sempre observar e tento sempre
enfim, pensar como aquela pessoa está pensando, ou pensar, enfim, claro, retirado todo o âmbito da violência e tal, enfim, mas hoje, inclusive, eu estava andando, né, como uma pessoa normal, né, numa cidade, e aí eu passei por um bar, né, nossa, peguei uma esquina que eu não deveria ter pegado, e passei em frente a um bar, Mas era aquele bar mesmo que era assim, tipo, onde realmente existe, né, uma concentração muito ali masculina, e não Sim. só no sentido de serem homens cis que estão ali, mas tipo uma coisa mesmo de que existe todo um contexto e um código de masculinidade ali. Então, tipo Pra assim, tá dentro do bar lá. exato, tipo assim, você realmente tem que, né, enfim, tem que apresentar isso, tem que ser isso aqui. E aí é sempre um trauma, assim, né? Passar por lugares como esses. Assim, eu já aprendi que em Campo Formoso, eu ando com meu fonezinho, sabe, tranquila. Se ninguém... Eu sinceramente acho que... eu sou essa pessoa, tá, gente? É muito... Enfim, né? Cada pessoa sente de uma forma diferente. Mas a minha questão é... Não, por favor, não me toque, ou não, sabe, tipo assim, é claro que a agressão verbal é uma agressão também, sabe, isso sem dúvidas, Mas talvez não tão grave quanto um toque, né? às vezes pode ser tão grave quanto, sabe, mas por isso... Dependendo do que for falado, né? Exato, Sim. mas por isso que eu ando com um fone, não só aqui, mas tipo, enfim, por isso que eu ando com um fone e tal, pra até me poupar, Se preservar, sabe? né? Resguardada. Me resguardar dessas, sabe? Tipo assim, óbvio que o mais, né, o mais indicado seria que eu, né, pudesse falar ou com essas pessoas, mas às vezes esse confronto pode ser perigoso para muitas Com pessoas, certeza. né, LGBTQIA+, então, enfim, eu me preservo nesse sentido. Mas às vezes é uma coisa tão gritante assim, né? Então, e não só de volume, mas tão assim perceptível que realmente é possível perceber mesmo, sabe, o incômodo, sabe, e enfim, o desconforto, sabe, das pessoas ao redor com, né, a minha corporalidade. E claro, isso é absolutamente esperado, né? Não sou uma pessoa ingênua, eu sei que essa é a reação esperada, entre várias aspas, porque não deveria ser a reação esperada. Mas eu sei que essa é a reação mais comum, e é tanto que às vezes eu até me impressiono quando, por exemplo, a reação é outra, sabe? E aí por isso que a pergunta, né, que ele fez é muito complexa por causa disso, porque às vezes a gente pode esperar uma coisa absolutamente aversa a gente e ser uma coisa, enfim, e aquela pessoa nos acolher mesmo. E tem realmente várias pessoas que me acolhem, sabe? Tem várias pessoas que chegam com muita curiosidade, assim, tipo, sabe? Nossa, mas o que é? Mas, tipo, não é de uma forma também intrusiva ou de uma forma, sabe? Como foi hoje com essas pessoas no bar que, enfim, eu pude escutar, né? Enfim, já tinha passado, graças a Deus, já tinha passado, tipo, 10 metros de distância, mas, tipo, Houve comentários possível. Desnecessários, né? Não, nesse caso foram gritos mesmo e tal, enfim, insultos e tal. Mas essa questão, sabe, a gente perceber também onde dói, sabe? A gente perceber por que é que dói, sabe, nessas pessoas, sabe? Por que é tão desconfortável para essa... E aqui, né, eu quero realmente fazer o recorte de que eram homens cis mesmo, né, que possivelmente cresceram também nessa bolha, né, da masculinidade que todas as pessoas que são lidas como homens crescem. Mas, enfim, eu estava conversando com uma amiga hoje à tarde, inclusive depois disso, e a gente conversava sobre isso mesmo, sobre, nossa, é o olhar da outra pessoa, que não é só um olhar de, nossa, quem é essa, o que, né, enfim, quem é isso, curiosidade, né? Não é só isso, é tipo assim, você não pode ser isso, sabe? Isso, assim, tipo, você não, eu não... É como se você ser isso cruzasse a linha pra ele, não sei.
de fato cruzasse alguma linha da vida dele. Exato. E isso que é estranho, assim, sabe? Tipo, porque por que é que afeta tanto, né? Assim, tipo, claro, a gente sabe que é uma questão realmente estrutural e tal. Mas ao ponto de você realmente agir sobre aquilo, sabe? É uma questão realmente de afetividade que, enfim, é muito complexo mesmo da gente descrever ou tentar explicar, sabe? Mas é claro, né? A masculinidade constrói esse lugar de que você... Não só a masculinidade, mas a binariedade. E aí, enfim... por isso me identifico e estou nesse lugar da não binariedade, que é exatamente esse lugar onde não só de se perceber, mas de se entender também, nem homem nem mulher, e aqui já trazendo aqui, né, o que é não binariedade, é exatamente uma identidade, né, um termo guarda-chuva, na verdade. Sim. Que identifica várias outras identidades de gênero, mas que basicamente essas pessoas que estão embaixo desse guarda-chuva da não binariedade. O Haru tentou explicar um pouquinho pra gente Exato. como é a não binariedade. Isso. Uhum. E são exatamente pessoas... Normalmente as pessoas falam assim, são pessoas que não se identificam nem como homem ou como mulher. Mas existem... É um pouco mais amplo do que isso, né? É muito amplo, na verdade, mas... existem pessoas não binárias que podem se identificar parcialmente, né, com um desses espectros, parcialmente, ou não se identificar de forma nenhuma, né, mas sempre nesse lugar de realmente repensar essa lógica binária, sabe? Sim. De negar essa lógica binária, sabe? Tipo assim, o que é construído para homem, o que é construído para mulher. Ser livre de também poder ser quem quer ser, né? Sim, eu acho que é absolutamente sobre possibilidade, principalmente. Possibilidade, né? De sabe? Poder ser quem você quiser ser e que isso seja uma coisa comum, né? Porque, de certa forma, como você falou, as pessoas continuam com essa estranheza. E tem muito da masculinidade, dessa forma do machismo, como as pessoas crescem, não só homens como mulheres também, que já vem com esse machismo de muitos anos e não encaram isso como uma coisa normal. E nós conversamos mais cedo e estava vendo sobre essa questão também de que chega a certo ponto que também não é só a questão da estrutura e do machismo, é questão também, eu acho, de uma maturidade na pessoa, de perceber que tais atos vai ofender e ferir outra pessoa, vai fazer mal. As pessoas não param para pensar nisso, que não é a questão de achar estranho ou achar diferente, mas a questão também de ter uma maturidade, a sensibilidade de perceber ou de pensar, pô, isso vai fazer mal a pessoa, isso vai ferir ela também. E isso falta em muita gente, né? Geralmente, as pessoas não param para pensar nisso. Geralmente, esses casos são exatamente isso. As pessoas não param. É o que acontece com bullying, acontece com várias outras coisas. Eles não param para pensar o que você vai achar. Eles só querem saber o que eles acham que vão achar engraçado, o que importa, e é isso, entendeu? É foda. A minha maior, né, enfim, meu maior questionamento, minha maior questão sempre foi com... E aí por isso que eu falo da questão da estrutura, e aí você trouxe essa, né, questão da maturidade, que também tá, né, tipo, a gente não pode separar muito as coisas, porque Sim. A gente é uma construção de várias coisas, né? Então é claro que tem pessoas que também são criadas, né, enfim, nessa construção machista, mas conseguem se desvencilhar disso, sabe? Por vários motivos também, enfim. Eu acho que a maioria das pessoas daqui foram criados nesses... É muito, muito raro eu vejo uma família assim que criou seu filho que, assim, com liberdade, conversando, explicando as diversidades do mundo, entendeu? Porque pelo menos eu falo por experiência. Minha casa, assim, meus pais evoluíram absurdamente, bicho. Assim, se eu for pegar meu pai há 15 anos atrás, 10 anos atrás, e meu pai hoje, são
dois seres humanos diferentes, entendeu? Sim. De certa forma, minha mãe também. Agora, claro que ainda é uma coisa enraizada neles, Claro, porque é base absolutamente. deles, entendeu? Foi outra criação, outro tempo, outro momento, outra cabeça. Só que eles conseguiram acompanhar e nos deram liberdade pra gente entender e acompanhar o tempo também, entendeu? E saber que aí é o que entra aí no que você falou, que algumas pessoas foram criadas assim, mas conseguiram se desvencilhar disso com o tempo. Ver a E maturidade, com você vai... várias outras questões também, né? Enfim, podem cada caso é diferente, então às vezes esse ponto de mudança para os seus pais pode ter sido você, né? Pode ter Não, sido com toda certeza foi pode eu e ter minha sido, irmã, porque a gente... eu sempre fui um cara que tive muitos amigos. Muitos amigos gays. Então, a início, sempre, lá quando eu era ensino fundamental, sempre tinha piadinha. E era uma coisa que eu convivia com os caras todo dia e eu sabia o quanto incomodava, entendeu? Uhum. Falava, pô, é um negócio que machuca, maltrata a pessoa. Então tem que mudar. Aí foi conversando, foi explanando, foi... E isso parece que aos poucos foi entrando. Falou, não é assim que faz. Você já parou pra pensar, quando você fala, solta um comentário, ai, viadinho, o que é que ele vai pensar? O que é que ele vai sentir? Eu Entendeu? digo por mim que essa maturidade, essa percepção chegou para mim no ensino médio. Que cresci dessa forma, lá em casa não foi como a casa dele, porque meu pai é um cara extremamente fechado e todo na dele, pela criação dele, então para ele tem o certo e tem o errado. E mãe é evangélica na igreja e para a igreja é extremamente errado, e eu já tive várias discussões lá em casa. Então eu cresci dessa forma e eu tinha o certo, eu nunca tive nada contra, mas eu ficava assim meio... Eu soltei piadinhas quando era criança, perturbava, fazia tudo. E até eu digo que a virada de chave, a percepção, foi quando eu tive amizade com um amigo meu que é gay. E no colégio ele não falava que era aquela coisa reprimida, ainda mais por todo mundo estar com piada, principalmente os homens, com coisa pro lado dele. E aí, quando eu peguei mais amizade com ele, quando eu percebi, quando eu vi o quanto ele sofria com isso, quando eu vi piadinhas fazendo ele chorar, assim, saindo da sala muito triste, e quando ele conversou comigo, quando eu percebi, tive essa percepção do quanto causava mal, aí eu comecei a mudar muito a minha cabeça. Eu conversava com ele, aí pedia para ele me contar as coisas e falar como era, e a partir daí minha cabeça só foi se abrindo mais para diversidade e essas coisas conforme o tempo. Por isso que eu falo que muitas pessoas não param para prestar atenção, né? O quanto aquilo vai fazer mal pro outro. E acho que falta muito nesse também. E um bom ponto a observar, porque talvez seja falta de informação mesmo. Também. As pessoas não têm noção. Eu sempre tenho um aspecto, enfim, muito social, mas muito psicológico também. Eu sempre tento abordar, enfim, a questão... Enfim, além de ser uma artista, eu também, agora, né, na verdade, eu estou cursando psicologia também. E aí uma das maiores frentes que eu quero realmente estudar, tanto usando a arte quanto usando as ferramentas da psicologia, é gênero e sexualidades, sabe? E aí, achei engraçado enfim, né, no que vocês falaram, que é exatamente... Eu queria fazer um recorte aqui, porque vocês citaram esses amigos, né, esses amigos gays de vocês, enfim, que realmente trouxeram, né, esse outro olhar para vocês e tal. E aí eu queria fazer um recorte um pouco mais profundo, no sentido de... imagine, né, para uma pessoa trans, por exemplo, sabe? Não, de forma nenhuma quero colocar aqui pesos e medidas, não. Sim. Mas ontem ou antes de ontem, inclusive, saiu uma notícia de uma aluna trans que foi linchada. Ela foi linchada dentro da escola, ensino médio, isso, 16 anos. E aí, porque eu falo isso porque eu também vivi isso, sabe? Não o linchamento, não, mas eu também tive na escola, né, quando eu era ensino fundamental e quando era ensino médio, e eu também vivia naquele espaço onde não existia nenhuma pessoa trans ali naquele local, sabe?
Isso que eu vivi, é isso que eu quero deixar. Enfim, Sim. e assim como, enfim, não quero falar por vocês também, não sei, mas é muito difícil da gente, sabe, da gente ter essas pessoas incluídas na escola, sabe? E é claro que é muito difícil para qualquer pessoa LGBT estar no ensino fundamental ou no ensino médio, sabe? É tipo assim, uma construção muito cruel mesmo, sabe? É uma construção muito cruel você estar ali dentro e você tá começando a entender quem você é, sabe? Seja identidade de gênero, seja sexualidade. E você tem a construção, né, da sociedade ali, claro, porque a gente vive nessa sociedade, mas ela parece que se amplifica ali dentro, sabe? Porque a gente tem o bullying, a gente tem qualquer diferenciador, né, dentro de um ensino fundamental, dentro de uma escola de ensino médio, já é uma possibilidade de você, enfim, diferenciar ou então retirar aquela pessoa do ciclo, enfim, né? E causar exclusão das pessoas, né? Causar exclusão, exatamente. E, enfim, quando eu estava no fundamental e no ensino médio, eu ainda não me entendia enquanto uma pessoa trans, né? Eu me entendia enquanto um boy hétero, né? Naquele tempo ainda, ensino médio, isso 2012, 2011. Mas eu também tive um caminho muito parecido com o seu, assim, tipo, eu tinha muito... eu sempre tive muitos amigos que eram divergentes, sabe? Que fugiam à norma, sabe? E no meu ensino médio inteiro, eu andava com as pessoas LGBTs que nem sabiam que eram LGBTs ainda. Inclusive eu não sabia que era LGBT ainda. E tipo, no final do meu terceiro ano foi exatamente esse boom, assim, tipo, eu saí do ensino médio e assim, tipo, nossa, como assim? Na verdade, todo o período, né, do ensino médio, mais pro terceiro ano, assim, tipo, ficava, nossa, mas não sei, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui. O que é isso? Algo que tá de errado acontecendo? não está certo. Algo de errado não está certo, eu não sei o que é isso. Sabe, parece que, enfim, estou achando aquele coleguinha tão bonito e tal. Enfim, sabe, e aí esse despertar, ele pode ser, se ele for muito na sociedade que a gente tem hoje, né, se ele for muito exposto, ele pode ser realmente muito violento. E é por isso que eu acho também que a gente não tem muitas pessoas, quer dizer, a gente tem, vou reformular a frase. Eu acho que a gente tem muitas pessoas LGBTQIAP+, muito mais do que a gente sabe. Com certeza. Só que essas pessoas realmente se sentem ainda muito reprimidas por várias questões, sabe? E aí, voltando ao quesito, né, da localidade, da geografia, isso pode sim também ser uma questão, né, que dificulte esse processo, sabe? Pode ser, absolutamente, sabe? Pode ser. Eu acho que talvez seja a principal. Eu também vejo assim, porque o povo daqui é muito fechado. Não, aqui é assim, na coisa de tu sempre. é filho do não sei quem, que é primo do não sei quem, né, que tu conhece, que é amigo do não sei quem, né, que tu conhece, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que limita, porque não é fácil, eu acho, que pra vocês mostrar viver quem é de verdade plena e pra exteriorizar. Isso, pronto. Exato. Não é fácil. E porque eu sei que eu tive amigos que não, foi muito complicado isso. E quando fazer isso está atrelado a uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, que de alguma forma vai falar alguma coisa aos seus pais, isso se torna muito mais pesado. Sim, talvez sim. não por você, mas talvez Sim, por claro. seus pais e ademais, entendeu? Uhum. Eu entendo essa questão, e aí, tipo, tem uma frase que eu lembro de quando, né, eu era menor, e aí eu perguntei por um primo, assim, tipo, alguém conversava sobre um primo meu distante, assim, que tinha ido pra São Paulo e tal. E aí a frase foi exatamente essa. Alguém perguntou, ou eu perguntei, eu não lembro, mas alguém perguntou assim, mas por que essa pessoa foi pra São Paulo? E aí a resposta foi, pra ser viado melhor. E aí, tipo, eu lembro disso, e engraçado como eu lembro disso até hoje, e aí essa questão é muito
atravessa bastante, e é muito importante a gente falar, já que a gente está nesse contexto também de ser um podcast, né? É um podcast situado em Campo Formoso, situado numa cidade pequena. Eu concordo, né? E sei, claro, absolutamente, de todas as questões que a geografia pode trazer, podem pesar, sabe? Ao mesmo tempo, eu penso que, claro, como várias outras coisas, é uma questão complexa também. E é uma questão, é um leque muito amplo. Porque eu já vi casos de amigos que, enfim, pensavam que os pais iam, sabe, super abandonar eles, e não sei o que, toda aquela coisa. E aí, tipo, essas pessoas, querendo ou não, aprenderam a conviver a partir, né, de um primeiro, óbvio, sempre há um estranhamento inicial, né? Sempre tem um Isso aí é regra. Sempre há um momento ali da disrupção, né? De você, tipo assim, ó, eu não sou isso que você pensou pra mim, sabe? Mas, sim, claro, a geografia pode afetar nisso. Mas, óbvio, não deveria ser assim, né? Não deveria ser... e às vezes, e creio que, tipo, em muitos pontos também não é, sabe? Eu acho que no fundo, a gente só precisa realmente conviver com aquilo, sabe? Com a questão, para que a gente possa aprender a lidar com aquilo. Com certeza. Eu tava falando assim, que também Campo Formoso é muito fechado. Não, claro. Naquilo de sempre, no tradicional, no que vê sempre. Porque assim, eu digo roupa, até por roupa, a pessoa sai com roupa diferente, aqui o pessoal já fala. Aí, tipo, um exemplo, o teu piercing no nariz. Já é uma coisa... Pra muita gente, meu Deus, sabe? Aí já vão dizer, porra, aquele piercing, não sei o quê. Tá, aí eu observei, um brinco teu é maior que o outro. Isso já é motivo do povo já tá falando, entendeu? Oxe, tá usando um brinco maior que o outro, por quê? Entendeu? Já vira motivo, tudo vira motivo pra comentário. Então, sempre aquilo que é diferente do comum, claro, o povo já estranha. Aí, quando chega nessas questões, a falta de informação, a ignorância do povo, a construção toda, vários fatores que se juntam para deixar o povo assim, né? Vamos enfatizar que aqui, o Spacecast, a gente tá tentando ser o mais plural possível, sabe? Sim. Abrir portas e... Porque assim, também é muito complicado você ser hétero e tentar conversar de uma coisa que você não consegue compreender 100%, sabe? Então, eu até falei no episódio com o Haru que era muito complicado a gente saber como agir, como tratar, sabe? Porque a gente aí pega essa base todinha que a gente já citou aqui, que a gente veio de uma construção totalmente diferente do que a gente pensa hoje, e tipo, a nossa forma de tentar mostrar como é essa passagem, a história, o que vocês sentem, o que vocês pensam, é trazer, tentar conversar e tentar mostrar o pessoal, até em forma de estrutura, para abrir a mente mesmo, falar, não, gente, é uma coisa comum, normal, não, assim, a gente já passou do tempo de estar achando certas coisas absurdas, entendeu? Isso ficou, sei lá, em 1900. Não existe mais esse negócio de, ai meu Deus. Tem muita gente aqui que acha que é uma escolha. Ainda, isso é um grande problema. Eu já discuti. Isso tem muito. Eu discuti muito lá em casa. Quando a minha prima, ela sempre se relacionou com homens, de repente ela apareceu com uma namorada, pronto. Ave Maria, a família toda ficou louca. E eu lembro que eu discuti com meus tios, todo mundo lá na casa de vó, um dia no aniversário de um tio meu. Discuti com todo mundo sobre esses assuntos, porque tinha minha mãe, minha tia da igreja, aí meu tio, o pai dela totalmente aquele cara bruto de antigamente. E aí essa discussão... São 99% dos pais comuns, né? Então, porque muitos são. Ou ela muda isso, ou ela sai de casa. Aí depois, porque Deus não gosta disso, que não apoia, mas que não sei o que. Eu falei, rapaz, não tem nada a ver. Mas ela tá assim porque quer, isso é coisa do demônio, que tá assim. Eu falei, rapaz, vocês têm que botar na cabeça de vocês que isso não... Ela não escolheu, não, disse, agora eu quero.
Não, isso aí deve ter Tem- sido a vontade dela Talvez, sempre. talvez ela sempre Sempre teve fui. a vontade, mas Exato. ela só Sempre teve quis. coragem Exato. Agora. nesse momento. É. Não, mas aí a gente mata isso aí em 2 tempos, né? A gente só pergunta assim, tá, mas e você que é uma pessoa hétero, você lembra do momento que você escolheu ser hétero? Já Sabe, viu? tipo, a gente, enfim. E é interessante a sua fala, né? Disso de, que a gente tá, enfim, você deu essa fala. E aí eu queria, enfim, falar sobre essa coisa da complexidade, né? Quando eu falo sobre quem eu sou para alguém, ou então explico essa questão, né? As pessoas mais que vêm conversar comigo, tipo, gente, conversem ali pra câmera. Não sabe como falar, enfim, né? E aí como simplesmente, você pode simplesmente chegar com todo o respeito do mundo e perguntar como você gosta de ser tratado. Mas isso como é eu te complicado trato, também, sabe? viu? Quais são os seus pronomes? Sim. Sabe? Pronto, a melhor pergunta é porque não tem, né, nenhuma questão aí de enfim. Quais são os seus pronomes? Quais pronomes você usa? Pronto, isso aí é perfeito, Sabe? porque eu não soube como perguntar isso pro Haru. Exato. Então, Eu não, assim, Quais foi... pronomes que você usa? Não foi eu Antes- dei uma volta terrível antes- pra conseguir antes perguntar do- isso, porque eu não... Olha que pergunta simples da Então, porra. Essa semana eu conversei com 2 amigos gays, que a gente tava junto trabalhando. Aí eu falei, vocês acham que eu devo falar como no podcast? Que eu devo perguntar assim, como é que eu devo lhe chamar? Aí ele já falou, acho que você não deve perguntar isso não, porque você não viu lá no Big Brother, a Lina lá, quando alguém chegou e perguntou pra ela, ela já não gostou, não sei o quê. Aí fica muito relativo, tipo assim, às vezes você pode não se incomodar se eu fizer uma pergunta dessa, por simples ignorância minha de não saber, já outras pessoas podem achar ruim, entendeu? Eu Também. acho, Porque é cansativo pra sim. vocês, né? Não, mas é mais cansativo a gente ficar corrigindo o tempo todo. né? Mas, tipo, é claro, assim, por exemplo, eu entendo, sabe, tipo, aqui eu quero abrir o parênteses e dizer que, tipo, nem todas as pessoas trans são assim, ou Sim. vão agir dessa forma. Mas eu, Jono, eu tenho uma... Como eu posso dizer? Uma tolerância um pouco maior quanto ao pronome, sabe? Sim. Até porque, para mim, esse processo de mudança do pronome tá acontecendo agora. Sim. Então, assim, eu tenho uma tolerância um pouco maior. Mas existem outras pessoas trans que não. Então, o melhor mesmo tá em dúvida. Qual é o seu pronome? Ou enfim, qual o pronome que você gosta de ser tratado? Qual o pronome que você prefere? Pronto, quais são os Isso- pronomes que você prefere? Sabe? Desde que trate com respeito, saiba perguntar assim, sempre como mantendo respeito, Exato. né? Acho Não, que não e muita gente acha que é uma falta de respeito perguntar isso de Sim. específico, mas não é. Existem perguntas, claro, que são absolutamente invasivas, assim. Com certeza. Por exemplo, qual era o seu nome anterior? Qual era o seu nome morto, né? Que Sim. a gente chama de nome morto. E a gente chegou Cara, nesse isso não- assunto aqui, viu? Foi. E ele tipo, se incomodou. Isso é absolutamente isso. Isso Eu- é uma pergunta Eu que percebi realmente depois, aí eu... Isso é uma Não. pergunta que realmente. Mas a gente assim, já chegou se desculpando, porque quando o Alisson foi tratar com ele, o Alisson usou o nome morto. Um nome morto. Isso. Sim. E aí Foi quando eu mandei mensagem. foi. E isso, Eu não- só que a gente não. Eu não Claro, sabia, vocês não porque tipo sabiam, assim, sim. eu conheci ele desde infância. Uhum. E aí eu não sabia que tinha mudado o nome. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa no Instagram, ela Coloca só um coloca um nome, nome sim. diferente. O teu mesmo é multicolorido cérebro, né? O Teu nick. É. Aí muitas pessoas colocam um nick assim, Aleatório. aleatório. Porque, tipo, eu acho massa, vou colocar. Eu não sabia que era a referência do nome nome. dele mesmo. Aí quando eu falei, aí ele falou bem assim, é Haru agora. Aí eu falei, prazer então em Sim, conhecer. você se reapresenta Eu pra pessoa, falei, prazer em lhe conhecer agora. Que eu não sabia, na verdade. Sim. Então, foi por essa questão, né? Mas é chato quando você sabe, aí você... Mas, assim, por exemplo, é porque, gente, eu sou absolutamente assim, enfim, eu vou indo para vários assuntos, mas Assim que é uma bom. coisa que eu gostaria de falar era exatamente isso, assim. Quando eu explico, né, sobre não binariedade, sobre, enfim, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso é muito complexo, eu não vou conseguir entender. Tipo assim, tudo bem, eu aceito a primeira parte do isso é muito complexo, mas tipo, ai, nossa, eu não vou conseguir entender. Eu já tive amigas, né, que falaram pra mim assim, nossa, mas eu lhe conheci com o nome anterior, eu não vou conseguir. E aí, tipo, a minha única resposta foi assim, tipo,
isso, nossa, a gente tá aprendendo o tempo todo. Então, assim, se você se barra de tentar aprender aquilo, claro que vai ser muito mais difícil, sabe? E aí, outra coisa que eu gostaria de falar é exatamente isso. É complexo, sabe? É complexo, sabe? Claro que, tipo, eu tô há um tempo também lidando comigo, lidando com o que é isso, tendo meu processo de travessia. Não é fácil, é complexo, Sim. sabe? Mas existem coisas que podem facilitar esse processo, sabe? E se você... claro, né? Tipo assim... Ninguém vai te julgar por você estar tentando, sabe? Obrigado. Ninguém vai te julgar por você estar tentando, sabe? Talvez seja, às vezes, essa questão, né, de uma pessoa trans em específico se sentir muito incomodada com a questão do pronome, por exemplo, o pronome errado, é uma questão mesmo de tolerância no sentido de tipo, poxa, você realmente não foi a primeira pessoa que errou o pronome daquela pessoa. Então, sabe, às vezes você errou uma vez ali que você estava com ela 15 minutos, mas às vezes ela passou o dia todo escutando o pronome errado, sabe? Então aí já tornou cansativo pra ela. Exato, então enfim, existe essa questão também da tolerância, né? Poxa, assim, tipo, enfim, e eu compreendo também que é uma faca de dois gumes, realmente, Sim. sabe? A gente tem que ter paciência, claro, né? Eu tenho tido muita paciência com essa travessia, porque quando uma pessoa trans, né, ela transiciona, né, tá nesse processo, é muito importante dizer que a gente não transiciona só, sabe? A transição social é uma grande parte desse processo, uma grandíssima parte, Tipo, sabe? quando você diz isso, você diz os A gente- amigos, família... família, sociedade no geral, Sim. né? A gente não pode fazer isso só, sabe? Porque eu não posso ficar o tempo todo falando, nossa, ou, né, me tratando no pronome que é o meu pronome, ou falando o meu nome que é o meu nome, se ninguém mais ao meu redor me trata ou fala assim. Então a transição, ela não é um processo solo, ela é um processo social, Sim. realmente, sabe? E, nossa, gente, vocês não sabem o quanto isso muda o dia de uma pessoa. É você simplesmente, sabe, tipo, tratá-la assim, tipo, da forma correta, assim, sabe? Enfim, isso muda muito, muito, Não, mas muito. você já ensinou aqui a pergunta perfeita. Qual é o seu pronome? Porra, Quais teria- pronomes você usa? Exato. Teria sido tão mais fácil perguntar assim, né? E é isso, assim, tipo... enfim, quero deixar outra mensagem aqui pra vocês aí, galera. Sabe, não existe a gente já saber, né, sobre. E aí quando eu falei exatamente sobre essa questão da travessia e inclusive dessa questão geográfica daqui, é uma coisa muito louca, porque assim, esse exemplo, essa situação que eu trouxe do bar, né? Isso já aconteceu várias vezes quando eu andava, enfim, quando eu ando aqui em Campo Formoso e tal. Mas é muito engraçado ver a reação das pessoas mesmo quanto a isso, sabe? Porque o que acontece? Se eu passo na rua e tem, por exemplo, um ponto de mototáxi, aí tipo tem, né, vários boys lá e tal, não sei o quê, e aí alguém fala alguma coisa ou grita e tal, lá, 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 lá. Isso é uma coisa. Mas se no momento eu me direciono àquelas pessoas, isso é muito engraçado perceber isso. Se eu saio de onde eu tô, né, tipo, e vou até aquele local, e, enfim, pergunto qualquer coisa, ou tô de frente com aquela pessoa, A pessoa trava. ela muda, ela trava, exato, sabe? Porque ela não sabe lidar. E eu acho que é esse mecanismo né, dos boys de gritar, é um mecanismo de defesa, sabe? É um mecanismo de defesa no sentido de dizer assim, tipo, nossa, eu não consigo lidar com a sua vivência, eu não consigo conceber que você assim existe, sabe? Então eu não consigo lidar com isso e eu vou afastar você. Eu vou, tipo, sabe? Eu vou enfim, eu vou fazer isso não ser possível, sabe? Ou então eu vou tentar que você não seja possível. Isso acontece muito. Sabe? E aí por isso Porque
Que acontece em casos de transfobia, de agressão, de É que eu já vi homofobia. muita frase, muitos anos falando. Ele é gay, tudo bem, não tenho nada contra. Desde que não venha me queixar, desde que não venha me querer ficar Nossa, comigo. essas Sempre frases. tem isso. E, tipo, essa maneira, tipo assim, tudo bem, desde que não encoste em mim. Sempre tem essa coisa de querer afugentar, né? Aham. De querer afastar. E sempre quando alguém chega pra falar, o cara fica. Sim. E agora? O que é que eu faço? Eu acredito muito que seja isso mesmo, o mecanismo de defesa. Aqui acontece muito comigo isso, assim, sabe? De tipo de... E inclusive ver essa quebra, inclusive, sabe? Da pessoa assim, tipo... Nossa, mas eu pensei que era uma coisa, assim, inimaginável na minha cabeça. E aí você ocupa no lugar na cabeça daquela pessoa, depois que você a conhece, um lugar de pessoa. Porque afinal de Que é contas, só uma o que pessoa. você é, né? É uma Uma pessoa. pessoa, sabe? Não deixa de ser uma pessoa. Uma pessoa, exato. É só uma sabe? pessoa. E aí, enfim, isso é muito... E é perceptível, inclusive, a gente vê que o quanto que essa barreira que é destruída é exatamente essa primeira barreira do tipo assim... O contato. Me ensinar, o do contato e do tipo assim, não me ensinaram a agir assim. Sabe? Tipo, a pessoa fica nervosa assim, não, tipo, me ensinaram a agir assim, nessa situação, ou então, né? E não, tipo, alguém falando assim, age assim, mas tipo, a sociedade e tal, todas as nossas vivências, né? E aí existe essa quebra, né? Enfim, Sim. tal. E isso acontece com as famílias, quando tem uma pessoa LGBTQIA+, sabe, na família. Isso acontece, por mais que a pessoa não entenda totalmente, né, aquela vivência ali, mas ela tem uma quebra, sabe, dessa... Enfim, primeiro da expectativa, né? Nossa, não é a pessoa que eu imaginava que seria. E depois de, tipo, de perceber, nossa, não é a pessoa que eu imaginava, né, que seria, mas, nossa, olha, aqui é uma pessoa também. E tem várias coisas que se ligam àquela pessoa que eu conheci, que eu cresci com ela, sabe? E que nunca vão mudar. Independente do que aconteça, nunca vão mudar. Exato. Continuam sendo as mesmas pessoas. Isso foi o que eu tentava explicar para um amigo meu que foi embora. E, tipo assim, não importa, velho. A gente cresceu junto. Não importa o que você deixou de ser, o que você quer fazer de sua vida. Eu lhe conheço de infância, então eu sei quem é você e sei que algumas coisas nunca vão mudar. Entendeu? Então não tem por que se preocupar. Não tem. Isso é bom quando você tem a intimidade, a liberdade de conversar com essa pessoa a esse ponto. Porque, tipo, eu já tive um amigo também que a gente desconfiava assim, será que ele é gay mesmo? Ou não é? Será? Mas, tipo, nunca ia mudar nossa amizade. Eu acho que ele tinha um receio de que alguma coisa mudasse. E também eu não sabia como conversar com ele sobre isso. Não sabia. Falei, meu Deus, eu vou perguntar. Não... Aí, tipo, nunca falei sobre. E aí, de um determinado momento, a gente acabou se afastando por conta da vida, trabalho, estudo. E aí sempre ficou essa questão, assim. E eu não sei, não tenho mais contato, não sei como é, dificilmente vejo. Mas sempre ficava aquela coisa assim, meu Deus, como é que eu falo, como é que eu converso? Porque a gente não é ensinada, né? Então, aí eu pensava, será que ele tem A gente não receio de que alguma coisa mude? Não sei. Sim. E aí sempre ficou essa coisa, acho que entre os dois. E é uma coisa que realmente sempre se torna complexo, acaba se tornando complexo, quando não deveria ser, né? Mas eu acho que a complexidade é importante e é interessante, sabe? Porque nós somos, eu acho que... E aí, tipo, ele falou, né? Tipo, tem coisas que nunca mudam. E eu acredito que tem muitas coisas que mudam, sim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que... Eu sou realmente enfim, eu super... sou entusiasta da mudança mesmo, sabe? Assim, tipo... Mas eu acho que quis dizer quanto o laço, né? laço, sim, claro, eu entendi. E aí, tipo, e claro, esse laço não deveria mudar por causa dessas questões. Eu entendi o seu ponto. E eu concordo absolutamente, né? E, claro, isso não deveria mudar, enfim. Não deveria mudar nem mesmo se a pessoa mudasse, seja qual for o fato, né? Enfim. Ou então também, né? Enfim, a gente muda, as pessoas mudam, a gente não se encaixa mais e tal. Existem várias questões aí, né? Humanas mesmo. Mas a gente não é ensinado, sabe? A gente não sabe como lidar. A gente não sabe como lidar com a gente mesmo também. Com certeza. Sabe? Tipo, nossa, o terror maior é você, tipo... Imagina, tem pessoas que sabe, entram
enfim, bads tremendas, porque elas não querem ser isso. E aí, tipo, aí volta pra aquela questão, assim, tipo, nossa, você escolheu ser assim. A pessoa tá, tipo, literalmente sofrendo horrores por não querer ser aquilo, sabe? Que se fosse, seria tão fácil só você, ó. Ah, não, então você é hétero, você, tipo, tô de boas, sabe? Vou ter todos os privilégios que uma pessoa, né, principalmente um homem branco, hétero, cis tem, tipo, e vou ficar aqui de boa. Claro, existem coisas que a gente não pode mudar, mas sexualidade, tipo, isso realmente não é uma escolha. Não é uma escolha, gente. Não é uma escolha. É isso que eu falei. O que é hétero cis, pessoa cis? Ah, pronto. É isso que eu ia perguntar eu imaginei. também. Porque eu imaginei hoje a gente escuta muito o cis. Eu não sei o que significa. Porque assim, eu vi um amigo meu falando, eu sou hétero cis gay. Exato. Porque ele é gay, mas ele se veste como homem, ele... É isso? Eu não sei dizer. Ele fala assim, o hétero cis gay. Eu não entendi direito. Pra mim, na concepção, era que ele era gay, mas de comportamentos e... Comportamentos não, que eu digo. De mais aparência mais masculina mesmo, assim, de se vestir. Não sei. É curiosidade. Sim, eu tô falando, né, o tempo todo, pessoas trans e tal, Sim. não sei o quê. E aí eu imaginei que esse momento realmente iria... Gente, então, eu só imaginei, né, que essa pergunta viria. E então, quando eu falo cis e quando eu falo trans, uma pessoa cisgênero é uma pessoa que se identifica com o sexo, né, que foi com o gênero, na verdade, que foi atribuído a ela ao nascer. Tipo, todo mundo quando nasce, né, a pessoa fala assim, a pessoa vê né, não pode xingar, não Sim. pode falar, né? Vê um pênis e aí ela fala assim, é um homem. Ou então vê uma vagina, é uma mulher. E aí, e só essa fala aqui também, ela já exclui absolutamente pessoas intersexo, que são pessoas, né, tipo, biologicamente, que às vezes nascem com os dois sexos. Sim. Sabe? E existe um apagamento imenso sobre essa questão. Ninguém fala sobre isso, sabe? E, inclusive, pessoas intersexo são mutiladas quando são bebês, porque muitos médicos, a maioria, se não a maioria, ou enfim, quase todas as crianças intersexo, passam por cirurgia assim que nascem para a retirada de um dos sexos. E então se retirar o errado? Mas qual é o errado? A pessoa Qual tem é? os dois, entendeu? Não, então, é o que eu tô dizendo. E Vai, existe- por exemplo, você tirou o negocinho, aí a pessoa se entende Sim, por aquilo. Aí você mas- tirou a outra, mas a pessoa se entende. E Mas aí? é exatamente. E essa é exatamente a quebra, agora que eu vou falar sobre ser uma pessoa trans. Sim. Ser uma pessoa. Então, isso é ser uma pessoa cisgênera. Não tem a ver. É isso. Não tem a ver. Né, tem a ver com como o gênero que foi te atribuído ao nascer e que você se sente de boas com isso. Por exemplo, quando você nasceu, te falaram assim: nossa, você aqui é um homem, aí tá lá, né? Nossa certidão e tal. Só porque você tem um pinto, tá? Então você é um homem. E aí, tipo, hoje em dia você, enfim, você se entende, você se sente de boas com isso. Não, tá, sou um homem e tal, se sente confortável com isso, se identifica. Então você é um homem cis. Sim. No meu caso, assim, né, tipo, enfim, me viram, me disseram homem assim que eu nasci, né? Por causa da minha genitália. E aí, isso é a grande coisa sobre ser uma pessoa trans. A sua genitália é a sua genitália, sabe? E isso não quer dizer se você é um homem ou uma mulher, sabe? É só um sexo. É só um órgão. É realmente só um órgão, sabe? E aqui eu quero trazer isso também. Gênero é uma construção social, tá? Então, tipo, da mesma forma que você, né, se construiu como um homem hétero, cis, existem pessoas que se constroem também como pessoas trans. Gênero é tudo construído. Gênero é tudo construção, gente. Tudo construção. Quando uma pessoa fala que você, porque você é homem, você precisa jogar bola ou vestir uma camisa assim, assim, assado. Ou porque quando é uma menina, só porque nasceu com uma vagina, ela tem que vestir uma saia ou usar rosa. Tudo isso é construção, gente. Tá? Tudo isso é absolutamente construído. E aí, as pessoas trans são pessoas que não se identificam com o gênero que foi lhes atribuído ao nascer. Então, se me disseram homem quando eu nasci, eu no meu caso,
e eu não me identifico com isso, né? E no meu caso eu me identifico como uma pessoa trans não binária. Então eu sou uma pessoa trans porque eu não me identifico com o gênero que me foi definido no meu nascimento. E isso não tem... É muito importante, de novo, frisar isso. Gênero não tem nada a ver com... O seu gênero não está relacionado com a sua genitália. Sim. E aí, tipo, vocês podem cortar isso depois, mas enfim. Existem... É tanto que existe uma frase que me chocou, né? Tipo, logo quando eu comecei a entender sobre gênero e tal. É importante a gente começar a deslocar essas coisas, sabe? A saber que elas estão todas ali misturadas, mas que elas também, né, estão um pouco ali deslocadas. Uma frase que eu nunca esqueço, que uma amiga me falou. Sim, existem mulheres de p... existem homens de p... sabe? Isso é real, sabe? Com certeza. Não é porque você tem um p... que você é um homem, sabe? Não é porque você tem um p... que você é uma mulher. Isso pode cortar depois, né? Porque... pode botar um pi... Mas fica de Mas essa informação é importante, tá? Sua genitália não define o seu gênero. Com certeza. E isso, enfim, essa é muito importante pra gente entender transgeneridade. Isso é uma coisa que a gente tem que fixar bastante. E, inclusive, não só a genitália, mas também a sua apresentação, sabe? Tipo, existe uma coisa que é o seu gênero e existe uma coisa que é a sua performance de gênero, né? Então, tipo, como você performa, você não precisa... Eu não preciso, para dizer que eu sou uma pessoa trans, eu não preciso, tipo, colocar uma roupa assim, assim, assado, ou colocar maquiagem. Não. Para uma pessoa trans, é só uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi dado ao nascer, sabe? E isso traz várias outras coisas, enfim, é uma complexidade realmente. Mas é isso, não existe uma forma de ser trans, assim como não existe uma forma de viver. Cada pessoa vive sua experiência de gênero diferente, sendo uma pessoa trans, sendo uma pessoa cis, todo mundo tem a sua experiência de gênero de uma forma única, porque todo mundo é único. Exatamente, sabe? Cada um tem sua vivência, cada um tem sua personalidade, assim como a personalidade, então cada um é cada um, né? E a sua experiência com o seu gênero pode ser diferente com o dele, sim, sabe? Mesmo vocês com são certeza. homens cis, né? Sim. Sim. Então, mesmo vocês sendo dois homens cis, vocês podem ter tido experiências diferentes. Com certeza. Pensamentos diferentes sobre o gênero, se verem de forma diferente. Com certeza. Sabe? Então, enfim, é muito importante a gente... Nunca é demais frisar que gênero é uma construção, realmente. E aí, só mais uma coisinha, só mais didática também, assim. Isso é sobre identidade de gênero. Ser uma pessoa cis ou ser uma pessoa trans, ou ser, enfim, uma pessoa não binária, isso é identidade de gênero. É como você se vê, é você e você. Isso é identidade de gênero. Sexualidade está relacionada ao seu desejo para com outra pessoa. Então, só para fazer essa distinção, né, que também é uma coisa que as pessoas misturam muito. Sim. Assim, tipo, então se... Uma coisa que é muito comum é assim, tipo, por exemplo, a pessoa nasceu e aí disseram, é um homem, é um boy. Aí a pessoa cresce e se entende enquanto uma mulher trans ou uma travesti. Pronto, é uma mulher trans. Aí ela transiciona, é uma mulher trans. E aí ela começa a namorar, e ela é uma mulher trans lésbica, ou seja, ela começa a namorar garotas, né? E aí as pessoas assim, tipo, meu Deus, eu não consigo imaginar. Como assim se você nasceu um homem, né? Entre várias Sim. aspas. E aí você transicionou pra uma mulher, pra pegar a mulher, mas como assim? Então você continuava sendo... Isso é muito comum. Tipo, pessoas trans escutam isso muito, sabe? Tipo, pessoas trans bissexuais, pessoas trans, enfim, homossexuais, tipo, enfim, escutam muito isso. Mas, tipo, identidade de gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Então, sim, é possível ser uma pessoa trans, né? Uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa trans não binária, enfim, uma travesti, e ficar com, enfim, e se interessar por qualquer pessoa. Perfeito. Perfeito. Jono? Jono. Ah, meu Deus, que dificuldade. Acabou a gente precisa trazer você mais vezes, porque, Com certeza. assim, velho, muito didático, muito sensacional, assim, me ensinou muitas coisas que eu precisava aprender, porque essa pergunta foi fenomenal. Eu nunca vou, não esquecerei, mas nunca vou perguntar.
Não, isso é importante. É, Com não certeza. A esquecerei. partir de agora já está aqui na mente, é uma informação, né? Então é um E- aprendizado. E foi muito didático, bom, eu que acho bom. que para o nosso público também entender um pouco de como é e de como trata e de como fala e de como sente, de como... Porque ninguém fala muito. Acima de tudo Quem sobre é um famoso, então. acima de tudo sobre respeitar, né? Sim, Saber entender o lado do outro sim. e ter mais respeito, entender como as coisas são e que a gente precisa dialogar, precisa conversar, precisa dar espaço, oportunidade, porque as coisas não funcionam só do jeito que está na nossa cabeça, né? Uhum. E Como que muita tudo gente funciona acha, com conversa, como como muitas você disse. pessoas- Diálogo, gente, É sempre. tudo no diálogo. Diálogo, O gente. que falta Falando muito pra é câmera. isso, é você entender que as coisas não são só como você acha que é. Exato, isso é muito Você importante. tem que deixar. O importante é isso, é deixar de pensar que o mundo funciona do seu jeito. Porque quando você dá a possibilidade da outra pessoa ser o que ela é, você também se dá a possibilidade de ser o que você é. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então a gente agradece, estende o convite para um próximo episódio futuro. Com que certeza. assim, eu tenho certeza que tem muita coisa para ser falada ainda. Há muito Sim, né? bastante. Eu ainda tinha algumas dúvidas também, só que se a gente fosse estender, vai até amanhã perguntando coisa. Mas quero agradecer sua presença, sua participação, a forma com que você conseguiu passar isso mastigadíssimo. A sua E assim, paciência. É, paciência pra caralho. Mas a forma com que você conseguiu mastigar e nos entregar essa compreensão de mundo e deixar o espaço aberto para você considerar e falar o que você... E aí o Alisson encerra o episódio. Certo. Fala também agora no final de tudo Projeto. sobre o teu projeto. Isso, muito divulga, importante. Divulgação. Divulga aí que a gente quer saber também. Então, mundo. gente, depois disso tudo, se vocês não estiverem por aí, atualmente estou fazendo um projeto também pelo Cultura na Palma da Mão, que é um projeto chamado De Dentro para Fora de Dentro para Fora para Dentro, que é um experimento poético performático que acontece no Instagram e no YouTube. Atualmente ele está acontecendo no Instagram. Vão ser 8 poesias, juntamente com 8 ilustrações. As ilustrações estão sendo feitas por Ana Diamond e eu escrevo os textos poéticos. Ronald Borges Jr. está na fotografia. Meu irmão Henrique Lena está na direção de fotografia também. Raíza Bezerra está na maquiagem. E Equipe pesada, Que elenco viu, brother? pesado, né? e Ana tá na ilustrações e figurino. E eu na concepção e tal. Então são 8 ilustrações. Atualmente a gente já tá na segunda ilustração. Então acompanhem, vão lá. Depois também que as ilustrações... vou ficar por lá. E as poesias também. E a video performance também, que vai sair no YouTube, que sai em março, no começo de março. Nós vamos deixar os links aqui Deixem os links. embaixo para vocês acompanharem, tá certo? Exato. E fala sobre tudo isso, sobre o processo de travessia, sobre não binariedade especificamente e sobre essa vivência mesmo, né, na travessia. É isso. Muito foda. E é isso. Perfeito, Alisson. Obrigado, Jono. Obrigado, Marcos. Obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Continue nos acompanhando na rede social, no Instagram. Então, olhe os links, siga a Jono e siga no YouTube também. Acompanhe o projeto dela. Pede pra ela deixar aí as redes dela aí. Vou deixar, Nós vamos pegar tudo bonitinho, vamos colocar lá. Obrigado e é isso. Tchau.